A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Chegamos hoje, dia 14 de junho de 2020, domingo, dia do Senhor, a 11ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no segundo trimestre sobre a Igreja Eleita, um estudo na Epístola de Paulo aos Efésios. E na lição de hoje nós vamos estudar atributos da unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. O nosso texto áureo desta lição está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1, que diz assim o apóstolo Paulo: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E a verdade prática nos orienta. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vou repetir. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, ou seja, no dia a dia, a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Efésios 4, versos 1 a 4, e também na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12, que diz assim, Efésios 4, de 1 a 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Lá em Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, que quer dizer alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vamos fazer uma pequena oração, pedindo a Deus graça para a nossa meditação nesta manhã. Senhor meu Deus, é que estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco, aviva-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver hoje que acerca da comunhão na igreja, da unidade dos santos, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. E essa unidade da igreja depende apenas de nós, que nós, como crentes, evidenciemos
no, no dia a dia, no cotidiano, algumas qualidades, algumas virtudes cristãs. A primeira delas, a humildade. Depois vamos ver também sobre a mansidão. E por último, a longanimidade. São ensinamentos práticos para a nossa vida. Não são ensinamentos apenas para o nosso conhecimento, mas para colocarmos no dia a dia, nas nossas ações cotidianas, para que a igreja, os demais irmãos, a comunidade em que vivemos, possam ver em nós a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso primeiro tópico fala que para haver unidade é preciso humildade. O exemplo maior de humildade na palavra de Deus é na própria pessoa de Jesus. Lá em João 13, versos 13 a 15, Jesus participando da ceia com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos quando chegou ali naquele cenáculo para fazerem a refeição. Não havia nenhum empregado e era comum que um dos convidados ou o próprio anfitrião lavasse os pés, porque eles chegavam da rua, andavam de sandália, cheio de barro. E nenhum deles teve a humildade de se abaixar, pegar a bacia e lavar os pés dos outros. Então, Jesus fez isso. Colocou uma toalha em volta da sua cintura e foi lavando o pé de cada um. Aquilo foi chocante. E Jesus disse: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Que coisa tremenda o exemplo pela prática. No mundo tem uma frase muito conhecida: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aqui não. Jesus fala assim: olha, faça o que eu digo, fazendo o que eu faço. Ele é o exemplo vivo da humildade. Isso é um perigo para a igreja, porque nós vamos distanciando desta humildade. Voltamos a ser arrogantes, soberbos, crentes carnais. Foi assim que Paulo encontrou a igreja de Coríntios. Ele escreve uma segunda carta para eles, lá no capítulo 12, no verso 20. Ele abre o seu coração e mostra o receio. Ele está para ir para visitá-los. Ele diz assim: porque receio que quando chegar, hoje não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos,
Então nós vemos aqui que fica claro para nós que a igreja de Corinto, ela não estava praticando o que Jesus ensinou. Chamavam-se cristãos, mas se portavam como homens comuns, invejosos, irados, briguentos, mexeriqueiros, orgulhosos, criando tumultos. Nada do que Jesus tinha ensinado. Olha, se eu lavei o pé de vocês, sejam humildes também. Lavem os pés um dos outros, no sentido de baixar o orgulho e ter no coração a responsabilidade de um servo, daqueles que vieram para servir e não para serem servidos. Essa é a missão da igreja, e para isso precisa que o nosso coração seja inundado pelo Espírito Santo, afastando de nós todo orgulho, toda vaidade, e nos revistamos de um novo homem, cheios de humildade. O segundo tópico da nossa lição fala que para haver unidade é preciso mansidão. Na Bíblia nós temos um homem que Deus chamou de manso. Lá em Números 12, verso 3, diz assim que e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como servo escolhido de Deus, ele podia ter se vingado de Arão e Miriam. Arão e Miriam eram irmãos deles. E invejosos da sua posição, procuraram diminuir a figura de Moisés, acusando de ter casado com uma mulher cozida. Mas ele, como servo de Deus, e como tinha autoridade, podia ter agido com autoridade sobre Arão e Miriam, porém manteve-se humilde e silencioso. Essa humildade, essa mansidão, o mundo costuma associar com a fraqueza, mas não era um sinal de fraqueza pessoal, como nós podemos verificar. Se lembra na sua reação ao bezerro de ouro? Diz a palavra de Deus, lá em Êxodo 32, versículos 19 e 20. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas da sua mão e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Quando ele chegou do monte e viu o povo adorando o bezerro, ele ficou furioso. Derreteu o bezerro, moeu o ouro, tornou em pó, pôs na água e falou: agora vocês vão beber isso aí. Mas esse Moisés, ele também pleiteou com Deus a respeito do povo. Lá no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 32, eu li o 19 e 20, agora o 30 e o 32 diz assim: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Então nós vemos uma atitude de grande força
e de grande amor e de misericórdia. Ele sabia que o povo tinha pecado e sabia que Deus podia riscar aquele povo da face da terra. E Moisés, então, agora intercede pelo povo, pedindo misericórdia a Deus, que perdoasse os seus pecados. Certamente Moisés não era nenhum covarde. Sua mansidão era o resultado de uma opinião humilde de si próprio. Então aqui se forma uma diferença. O que é o manso? Quando ele é acusado, ele exerce a mansidão. Quando Deus é acusado, ele age. Então há uma diferença muito grande entre uma ofensa pessoal e uma ofensa a Deus. Quando pessoalmente Moisés foi agredido verbalmente por Miriam e Arão, ele ficou calado. Mas quando Deus foi ofendido através da adoração ao bezerro, ele agiu com grande força e coragem. Nós podemos ver isso no exemplo de Jesus. Jesus fala lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, vocês estão cansados, oprimidos. Aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Diante dos seus acusadores, ele ficou calado, está escrito lá em Mateus 27, 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Isaías 53, 7 fala assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, quando Jesus foi acusado pelos príncipes ou principais dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Como Moisés, quando foi atacado por Miriam e Arão. Isaías profetiza, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. O acusaram de tudo, mas como um cordeiro ele foi levado para o matadouro. Mas não era devido à sua falta de força, precisamos entender isso. Sua força e poder já tinham sido demonstrados, denunciando os escribas e fariseus. Aí vai naquilo que eu digo, quando Deus é ofendido, o cristão reage. Mateus 23, 13 diz assim, mas ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus expulsou os cambistas do templo que faziam negócio na casa de Deus. João 2,15. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Sua atitude não era experimentação, era evidência de força e não de fraqueza. E nós? O apóstolo Paulo fala que nós devemos corrigir aqueles que nos opõem com espírito de mansidão. 2 Timóteo 2, versículos 24 e 25 diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem,
a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, quando somos acusados pessoalmente, mantemos esse espírito de humildade e mansidão. Quando Deus é acusado, nós reagimos. Se nós queremos manter a unidade na igreja, precisamos desenvolver essas virtudes cristãs, a humildade, a mansidão. E o terceiro tópico da nossa lição fala que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Nós vemos que Deus é longânimo. Deus é longânimo para com os homens. Em 1 Pedro 3,20 diz que os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Deus foi longânimo, a arca foi construída, devagarzinho Noé foi construindo aquela arca, foi pregando a justiça de Deus. Olha, vem julgamento sobre nós, se arrependam dos seus pecados. Nada. Vai vir um dilúvio, castigo divino. Nada. Deus esperou. A intenção era salvar todas aquelas almas do dilúvio, mas não. Só 8. A família de Noé permaneceu fiel a Deus e foram salvos pela água. Mas Deus foi muito longânimo. O tratamento da nação de Israel, lá em Neemias 9:16 e 17, diz assim: porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, olha aqui a falta de humildade, e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram-se a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem à sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em beneficência, tu os não desamparastes. Aí segue-se a oração de Neemias. Ele lembra na sua oração que o povo, quando saiu lá do deserto, murmurou contra Deus e queria voltar novamente para o Egito. Endureceram o coração. Levantaram chefes a fim de voltarem para a servidão. Mas Neemias lembra: olha, tu foste perdoador, Deus, clemente, foste misericordioso, tardio em irar-te. Isso é longanimidade. E grande em beneficência, tu não os desamparaste. Deus é longânimo também hoje. Pedro lembra disso. A finalidade da sua longanimidade é a nossa salvação, para que nós pudéssemos ser conduzidos ao arrependimento. Muitos de nós podem lembrar, se continuasse na vida pregressa, hoje estava morto. Mas Deus foi longânimo conosco para que nós pudéssemos ser levados ao arrependimento. Para aqueles que o temem e mantêm seus mandamentos pudessem se deleitar em seu grande amor, mesmo que tivessem pecado. E alguém pode falar assim: mas isso é Deus. Não. Essa longanimidade, ela vai para a igreja através das obras do Espírito Santo. Davi foi um rei
um homem longânimo. Antes de ser rei, e já tinha sido ungido para ser rei, nós vemos o seu relacionamento com o rei Saul. Saul tinha feito diversas tentativas de matar Davi. Davi teve diversas oportunidades de matar Saul, na caverna do Adulão, no acampamento. Mas Davi respeitou a Saul como o rei ungido do Senhor. Davi demonstrou o sentido verdadeiro da humanidade. Por isso que podemos ver porque Deus disse de Davi que era um homem segundo o próprio coração de Deus, lá em 1 Samuel 13:14. Nós aprendemos o que envolve a qualidade do longânimo, aquele que espera, guarda. A igreja que vive de humildade, ela pratica essas obras do Espírito Santo. Humilde, preferindo servir a ser servido. Manso, não devolvendo as ofensas pessoais, mas guardando a mansidão com longanimidade, para que aquelas pessoas que ajam assim possam se arrepender dos seus pecados. Quando a igreja vive assim, ela vive em amor, perdoando-os uns aos outros, vivendo no amor que Cristo tem reservado para nós. Que Deus possa nos abençoar, que nós amemos esta lição. Eu amo lições como essa, que nos mostram a prática da vida cristã. Vamos orar para que Deus nos dê graça, que nós possamos modificar a nossa vida através da sua palavra. Os irmãos têm que ser longânimos neste tempo de pandemia, porque estamos gravando e, evidentemente, nós não temos um estúdio próprio para isso. E, às vezes, nós recebemos interferência nas nossas gravações de ruídos externos, pessoas que passam ao longe, falam impropérios, às vezes um caminhão, às vezes um martelar, um cachorro latindo, mas isso tenho certeza que os irmãos têm a longanimidade de Deus para compreender isso e aproveitarem o que é bom dessas lições. Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, pelo que tu tens feito, trazendo à igreja esse esclarecimento tão maravilhoso, que nós seremos humildes, mansos, longânimos, obra do teu Santo Espírito em nós, nos dando responsabilidade de agirmos segundo a tua palavra e não segundo a nossa antiga natureza e modo de viver. Abençoa a tua igreja, Senhor. Da graça é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.